por tudo mais. Apesar que esse é um problema fácil de resolver, né? A gente agradece a Deus pelos repelentes. Né? Porque dá uma olhada, apesar que a imagem não dá para ver assim tão bem assim, eu gosto de brincar que nós fomos promovidos, na verdade. Porque lá em Guaraqueçaba, a gente já está a meio caminho do céu, digamos assim, né? Uma região tão bonita, a região lá, como é gostoso estar fazendo o nosso trabalho, né? Estar cumprindo a missão de Deus lá. E para Deus lembrar que a gente não está ainda no paraíso, por isso Ele manda porvinha, butuca, borrachildo e tudo mais. Você sabe que tem que ter problemas. Eu vou furar aqui um pouquinho o esquema. Eu estava numa escola, aí qual é o detalhe? Coisas que a gente pode fazer lá no litoral. Lá não tem escola particular, é só pública. E cada vilarejo tem a sua escola pública. E aí, às vezes, eu vou na escola pública, eu não sei quantos lembram que hoje, ainda mais aqui na capital, poucos usam o fanilógrafo. Lembram daquelas figurinhas em feltro que você punha nos quadros? Os mais antigos talvez lembrem. Eu entro na escola pública com aquele material para cantar para as crianças e falar sobre o céu. E um dia eu estava comentando com eles, o lugar onde a gente mora é muito bonito, mas não é perfeito. E ainda foi no meu primeiro ano lá, eu até falei para as crianças, não temos bandidos aqui? Aí eles olharam para mim, crianças ali de primeiro, segundo ano, não. Lá não tem nem ladrão de galinha, para vocês terem uma ideia. Um dos maiores vilarejos, Tagaçaba, deve ter o quê? Uns 1.500 moradores? Se o vilarejo tem 1.500 pessoas, todo mundo se conhece. Então, um ladrão não se cria num lugar desse, né? Aí ele falou, não tem bandido. Eu falei, não, mas não é perfeito. Temos problemas, quer ver? Aí eu fiquei, calma, vamos achar os problemas que temos aqui na região. Aí uma criança falou, eu sei, acaba a luz. Acaba a luz. No céu não vai acabar a luz. Veja que problema grave, mas como é gostoso poder servir a Deus no espaço dele. E falando em céu, 1 Coríntios 15, Paulo fala muito sobre a ressurreição de Jesus e a finalidade para o qual ele morreu, para nos garantirmos a vida eterna. Ele termina com o versículo que é a divisa da campanha desse ano, que diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E às vezes a gente pensa, mas eu não sou capacitado, eu não sou isso, não sou aquilo. Somos missionários há 2 anos e meio. Eu tenho medo de água. E vocês vão ver nós no barquinho em cima do rio, e ele chega na Bahia, aquela gigantesca, e graças a Deus não dá medo nenhum, fico sossegado. E aí o pessoal até fala, mas vocês não usam colete? Eu falei, filho, se eu cair na água com colete ou sem colete, só o fato de eu estar ali, eu morro em questão de 3 minutos, o meu medo. Então, tanto faz colete ou não, eu confio que Deus vai manter o barquinho seguro. Eu acho interessante aqui esse tema que nada os abale, independente dos desafios. Ainda que os irmãos são muito cuidadosos com a gente costuma ir fazer as travessias, como o pastor estava comentando, eu particularmente adoro a travessia, porque eu gosto muito do mar. Então eu estou no barco, me deixa lá olhando aquela paisagem linda, que eu realmente gosto muito da travessia, mas às vezes a gente tem uns imprevistos. Eu lembro a primeira vez, foi finalzinho, acho que de 24, né, a baldeação. Foi. O que tinha? Porque normalmente como é que a gente fazia? Para ir para as ilhas. A gente ia para Paranaguá, deixava o carro na PIB de Paranaguá, gentilmente a igreja se abria para a gente deixar o carro lá o fim de semana, pegávamos o táxi náutico, coisas que a gente, nomes que não estamos acostumados, né, na cidade, táxi náutico, para chegar na ilha. E aí, normalmente, os irmãos nos pegavam nesta ilha e levavam para a ilha mais específica onde a gente ia. E numa das vezes, a gente iria para uma ilha chamada Medeiros, ali da região, e o mais prático não seria ir até a Ilha Rasa, mas trocar de embarcação na Pedra do Vedado.
E aí eu pensei, deve ser, na semana anterior a gente viu, nós paramos numa ilhazinha que tinha muitas pedras. Eu imaginei, deve ser ali, Massarapuã, eu acho que é o nome do vilarejo. Falei, tranquilo. De repente, a gente está lá, 7 e pouquinho da manhã, o barqueiro desliga o barco, e eu, né? É aqui que acontecerá a travessia. Aí eu perguntei, e a Pedra do Vedado? É aquela ali, só que com a maré cheia você não vê ela. Então a gente vai pular de um barco para o outro, aqui no meio do mar. E rasinho, né? Rasinho, tipo... Eu até perguntei para o irmão, qual é o tamanho dos peixes que estão por aqui? Aí ele falou para mim, aqui, irmã, tem peixe grande. Aqui os peixes chegam a 150 quilos. Aí eu pensei, qual é a profundidade desse lugar para ter peixe desse tamanho? Apesar que também não faria tanta diferença. Não é? E uma das vezes que a gente foi fazer a travessia, porque aí essa foi a primeira e tivemos mais suspense, mas aí a gente já fez essa baldeação, digamos, é um termo que a gente usa aqui para falar de ônibus. Lá eles não têm um termo para troca de barcos, né? Eles fazem até com compra, gente. Eles vão para Paranaguá fazer compra, vêm, param no meio do barco e descarregam as compras. E uma das vezes a gente até teve problema ali com a travessia, mas o detalhe é assim, não interessa o desafio, porque em Deus nós somos inabaláveis. Amém. Agora, como é que começou esse projeto, já que estamos há 2 anos e meio? Ali no cantinho eu coloquei uma imagem da gente na Igreja Batista Ágape, que era a igreja que assistíamos e servíamos aqui em Curitiba. Aí no texto lá de Coríntios, Paulo diz que nós devemos ser dedicados à obra do Senhor. E já éramos dedicados à obra do Senhor na Ágape. Mas eu confesso que às vezes me incomodava um pouco, porque assim, sabe aquilo, eu queria fazer mais. A Ágape é uma igreja um pouco menor e repleta de pastores, né? O meu esposo era um dos pastores associados, então uma igreja com diversos pastores, então acabava não tendo muito espaço para estar atuando. E eu já vinha há algum tempo orando, né, pedindo a Deus e cutucando o esposo. Talvez esteja na hora da gente repensar aí o nosso ministério. E aí, nesta vida agitada que a gente tinha, eu era pastor auxiliar, professor universitário, mas 2 vezes por ano ainda fazia a loucura de fazer viagem missionária com os jovens e adolescentes. E chegou a vez de irmos para essa ilha. Tecnicamente não é uma ilha, porque ela está grudada no continente, mas como ela tem um carreirinho, você tem que andar umas 4 horas no meio do mato para chegar ao próximo vilarejo, andar mais 1h30 até chegar à estrada principal, então praticamente ninguém vai a pé, e aí a gente acaba chamando Tromomô de ilha. Chegando lá na ilha, detalhe, choveu a viagem toda, só não chovia quando a gente estava dentro da van, ou quando estava dentro da igreja com as crianças, a gente via o raio do sol. Acabava, estava lá fora, era chuva o dia todo. E no finalzinho eles resolveram, comovidos com aquela situação, pensar, puxa, várias pessoas marcaram de vir para cá e desistiram com uma chuva muito menor, vocês não. E aí eles fizeram um almoço de confraternização. E no final do almoço... Pode passar a imagem, essa, gente, é a igreja lá de Tromomô. Pensa um pessoal caprichado com a casa de Deus lá. São pessoas muito simples. Tromomô, por exemplo, nas ilhas, 99% do rendimento vem de pesca. Não é? E mesmo assim as igrejas são esse capricho lá. E aí, lá em cima tem a igreja, aqui, né, de costa para lá, está a casa pastoral. Ali a gente estava no almoço. E aí veio o presidente da igreja e disse, pastor, não é possível que lá em Curitiba não tenha algum pastor que possa nos ajudar de vez em quando. Por favor, pastor, aqui na região nós somos 10 igrejas sem pastor, precisamos de ajuda. Aí eu subi a viagem toda orando, Deus, com quem que eu falo? Porque embora vocês estão me vendo falando assim, eu sou bem tímido, bem pacato, sozinho assim, eu sou um jacu. Então, eu fiquei pensando, eu não posso chegar lá e simplesmente chegar para o pastor, olha, precisa lá, vai lá e tal. Não é minha praia. Então, eu subi, Deus, com quem que eu oro, né? Como que eu faço para chamar atenção, para levar alguém para lá?
Aí minha esposa, que tem mais fé do que eu, ela orava. Um pouquinho diferente. Senhor, lembra que eu já queria mudanças, né? E aí? Esse é o novo ministério? É para lá que é para a gente ir? Como é que fica, né? A oração era um pouquinho diferente. Resultado, 15 dias depois, Deus tinha falado conosco, desenhado como que a gente poderia ajudar as igrejas lá embaixo. E aí conversamos e pensamos, lembramos, somos batista. Eu não posso, de Curitiba, simplesmente chegar lá embaixo dizendo, olha, estou aqui para ajudar vocês. Então, vamos procurar o coordenador da região para ver como é que ele faz essa ponte de nos ligar até lá. E aí, quando eu liguei para ele, ele disse, rapaz, a gente está começando a descer a serra. Estávamos aí numa reunião, porque eu, o coordenador lá do litoral, mais 4 pastores subiram para pedir ajuda para a convenção, porque eles queriam que a convenção fizesse um projeto de apoio e capacitação às igrejas. E ele falou, e o projeto de vocês se encaixa perfeitamente nesse projeto. E o interessante da gente pensar nessa questão de oração, eu já estava orando por isso há algum tempo, e às vezes ficava até incomodada em casa. Senhor, cadê a mudança? E até teve um momento num devocional particular meu que Deus deu a dica, vai haver mudança. Mas demorou a vir a resposta. Então, aqui um parênteses um pouquinho diferente. Eu não sei se você tem orado por alguma coisa. E se às vezes você fica naquela assim, eu acho que o Senhor não está ouvindo a oração. Parece que nada muda, que nada acontece. Mas, embora, digamos aqui, eu tenha esperado um pouco para Deus responder a minha oração, tem um motivo pela demora. Olha como as coisas encaixaram perfeito. Né? Então, isso foi sensacional. E aí, como o pastor havia falado, nós fazíamos parte do projeto. Então, qual era a ideia do projeto litoral, rural? Por que litoral rural? Porque quando a gente fala em litoral, a gente só pensa nas praias. Mas nós temos ali, na região de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, uma região muito campestre. É praticamente sítio. E continua sendo litoral. Pela situação geográfica, é litoral. Embora não tenhamos praia. Guaraqueçaba vai ter praia na ilha de Superagui. E ainda assim, não é aquela praia convincente, assim, sabe? Como lá para o lado de Matinhos, Guaratuba. É bem mais restrita e tal. Então, no geral, não é mais cara de sítio. Então, por isso foi chamado Projeto Litoral Rural. E a ideia no início seria o pastor Célison, que está no meio, nós dois aqui. Os de joelho aqui embaixo. Isso. Tá? E aí, o irmão Edinho era evangelista, e aí foi convidado para ser missionário, e o pastor Paulo Mendes, que também era evangelista. Então, a ideia seria eu e a missionária Mariana, trabalhando na parte de capacitação, o pastor Célison e os evangelistas trabalhando na parte de pastoreio dessas igrejas sem pastor. Pode passar. Aqui eu peguei um pedacinho do município de Guaraqueçaba, para os irmãos terem uma olhadinha. É um município muito grande, só para se localizar um pouquinho, tá? Aqui, não sei se os irmãos vão conseguir ver, aqui assim, ó, tem um risco branco, tá vendo? Que ele sobe e vai descendo até por lá. É a estrada, que é a PR-415 Miguel Bufara. Nessa estrada, que lá eles chamam assim, tem o pessoal da estrada e o pessoal das ilhas. Na estrada são 7 igrejas, tirando Guaraqueçaba. Da Guaraqueçaba entraria, digamos, para qualquer um dos 2 grupos. Ela está na estrada, para Guaraqueçaba sede, tá? Que aí uma observaçãozinha. Quando a gente fala em Guaraqueçaba, o pessoal pensa Guaraqueçaba, aquele centrinho bem turístico, e já Superagui, os 2 pontos principais. Só que Guaraqueçaba tem esse centrinho, o balneário, que é chamado de Guaraqueçaba. Mas você tem um município que são cerca de 40 balneários. E um dos balneários também é Guaraqueçaba. Por isso que às vezes o pessoal faz uma confusãozinha. Aí lá na sede, no centro, que é o balneário de Guaraqueçaba, eles têm pastor, inclusive tem 2 pastores, é uma igreja com uma estrutura muito boa. Lá você pode ir tanto de barco quanto de estrada, e aqui está bem estruturada. E como ela está bem estruturada e bem recebida, a gente não apoia eles, não.
Não é? De vez em quando a gente dá uma passadinha quando eles convidam. Estivemos há pouco tempo só celebrando aniversário. O nosso forte é as 7 igrejas da estrada. Só uma pausa. E se você já ouviu falar sobre a terrível estrada de Guaraqueçaba, que a gente levava 6, 7, 8 horas para chegar lá, isso existiu sim, mas há 20 anos atrás. Hoje ela continua estrada de chão, continua tendo buraco, mas hoje a gente já consegue fazer em 2 horas do asfalto até Guaraqueçaba. Então a estrada já está bem melhor do que era antigamente. Aí são 7 igrejas na estrada, na verdade, assim, 6 igrejas e uma congregação, né? E aí dessas, uma tem pastor, a igreja de Itagaçaba. E são 3 igrejas, eu coloquei no mar, porque aquilo que o pastor falou, nem todas são ilhas, algumas estão no continente, mas você não chega pela estrada, só pelo mar, é só de barco, e aí nenhuma das 3 tem pastores. Então, nós damos o apoio aí a 9 igrejas e uma congregação, que vai pegar toda essa área. Então, aqui, lá em cima, você não vai conseguir ler direito. Aliás, você não vai conseguir ler, nem eu que estou aqui, mas é Serra Negra, que é a última igreja que a gente ajuda na estrada, tá? E a gente vai pegar aqui assim, que é Cedro, e aí a gente vai subindo aqui a PR e vai até lá em cima, e aí a gente pega essas 7 igrejas. Aqui está a Ilha Rasa. Aqui, assim, é Almeida, uma das igrejas que a gente vai. Aqui é Tromomô, a igreja que a gente fez a IBF, aquela outra que a gente mostrou. E aqui, assim, vai estar Medeiros. Então, só para os irmãos verem ali um pouquinho da região. E daqui de Cedro, lá em Serra Negra, que é onde a gente mora perto de Serra Negra, em Assungui, daqui lá são 50 quilômetros. Então, embora o nosso trabalho seja na cidade de Guaraqueçaba, a igreja, né, mais distante está a 50 quilômetros de nós. A outra de Itaqui está a mais ou menos 40 quilômetros de nós. Então, tem mês que a gente roda 1.400 quilômetros, apesar de estarmos atuando em uma cidade, teoricamente, pequena, mas o deslocamento acaba sendo bem grande. Aqui um pouquinho das igrejas, que nem a gente mostrou, e como eu estava falando, eles são um capricho com as igrejas. Então, essas são da estrada. Lá na ponta é Cedro. A igreja Cedro, na verdade, não é no município de Guaraqueçaba, é Antonina, mas eles estão muito mais para Guaraqueçaba que Antonina. Tanto que eles estão lá na estrada, inclusive. Ali, a igreja verdinha, aqui no canto direito, é Itaqui. E aqui embaixo, a igreja de Potinga, com a fachada azul. Oi? Ah, já conhecem Potinga? Oh, que legal! Olha, legal. A primeira vez que a gente foi, há 10 anos atrás, Não, acho que 15. foi... Oi? 14 anos atrás. 14 anos atrás, era terrível mesmo, mas agora ela está bem melhor. E essa aqui de baixo, verdinha, ela é congregação da igreja de Potinga. E aí a gente está falando de igrejas centenárias, tá? Aqui em cima nós temos a Igreja Batista de Itagaçaba. Ontem de noite, eu perdi o sono à noite, eu pensei hoje cedo vou pedir, mas não deu tempo. O forro desta igreja é uma obra de arte. O cupim tinha comido, o pastor procurou, acho que 3 ou 4 empresas de engenharia e ninguém olharam para aquilo e falou, não, é impossível reproduzir isso. E foi feito por um irmão semi-analfabeto que gostava de trabalhar com forro, dedicou a vida toda, e aí ele falou, meu presente de aposentadoria vai ser o forro de Itagaçaba. E realmente é um espetáculo. Depois a gente manda a foto para o pastor disponibilizar para vocês. E o pastor conseguiu daí um irmão da igreja de Medeiros, que restaurou o forro, e realmente ficou tão lindo quanto o original, então continua o espetáculo ali. É verdade. E ali do ladinho é onde nós moramos, a Igreja Batista em Assungui. Atrás dela tem a casa pastoral. Esse é outro detalhe. A maioria das igrejas não tem pastores, mas praticamente todas têm casa pastoral ou salas habitacionais. Por quê?
quando tem aniversário, eles convidam e vai representantes de todas as 10 igrejas. É muito raro um aniversário que não tenha uma das igrejas representadas. Só que algumas, em especial 3 ou 4, dependendo da localidade, vão de barco e dependem de maré. E aí, dependendo da maré, o culto acaba às 10 horas, a maré é só às 4. Então, a igreja, todas elas têm o seu quartinho para quem quiser descansar, tirar uma sonequinha até o horário da maré. Então, por isso a casa pastoral estava vaga, nós precisamos, e aí eles cederam para nós. E aqui embaixo, a Igreja Batista em Serra Negra, do lado aqui é um galpão. Nos próximos meses, aqui do ladinho, vai ser construído a cozinha e os banheiros. Essas 3 igrejas aqui são as mais antigas da região. E aí, quando eu falo mais antigas, eu estava vendo aqui de vocês, há mais de 30 anos. Legal. Parabéns, louvado seja Deus. Mas, assim, a Sungui fez 114 anos este ano. Serra Negra, aqui de baixo, 104. E aí, a de Itagaçaba, 102. Não é? Os batistas aqui do Paraná começaram pelo litoral, não sei quantos sabem disso, né? Nós estivemos subindo a serra como denominação, então são as igrejas mais antigas aí do estado. As igrejas das ilhas, Tromomô, como a gente já tinha falado e mostrado. Aqui é a igreja de Medeiros. Almeida. Perdão, Almeida. As duas passaram por uma revitalização na frente, né, no templo, e isso é muito interessante lá. Embora sejam comunidades simples, para Deus, eles sempre procuram fazer o melhor. Tanto que o templo de Almeida antes, né, era simples, eles disseram, não, é muito feio, vamos fazer algo melhor para Deus. A de Medeiros também, um irmãozinho até brincou, parece o Mickey, porque eles resolveram fazer um negócio redondinho do lado e parecia a cara do Mickey Mouse, né? O cabeção com as orelhonas. Eles falaram, não, Deus merece algo melhor. Foram lá, se reuniram e fizeram a reforma do templo. E o legal de pensar nesse cuidado com o templo, e até um pouco ligando ao nosso projeto, uma das igrejas, a mãe, a Sungui, que eu falei que celebrou 114 anos, a igreja é um encanto. O cuidado das irmãs com aquilo é sensacional. E por que eu estou comentando isso? Sabe quantos membros tem a Sungui? 8. É uma igreja que está fechando as portas. Então, uma da questão do projeto é justamente isso, a revitalização das igrejas. A igreja filha de Serra Negra, que fez 104 anos, quando nós começamos o projeto lá, eles tinham cerca de 4 ou 5 membros já, tentando reagir. Hoje já chega facilmente a 15, não é, o que é um aumento significativo para o número ali da região. Então, assim, uma das principais vertentes do nosso projeto é essa revitalização das igrejas, porque a região de Guaraqueçaba é uma região muito evangelizada. Quem não é crente, ou já foi, está desviado, ou é primo de algum crente. Você não é um pessoal zerado, digamos assim. Mas, por outro lado, as igrejas estão bem desfalcadas de membros. Não é? Ainda a gente está numa porcentagem distante, quando você atentar aos dados do IBGE, de números de crentes. A chegar a esse ponto, o vilarejo de Assungui e Serra Negra, que foram os que eu comentei, são vilarejos pequenos, mas não há esse ponto de você ter 20 membros nas duas igrejas somando. Por isso que uma das veias principais do nosso projeto é essa revitalização das igrejas. E agora entrando aí nos projetos. Iniciamos, né, com a ideia da revitalização, e no meio do caminho também descobrimos que o simples fato de estarmos lá para ajudá-los e dar a sensação de não estamos abandonados. Porque a Sungui, que tem 8 membros, não é culpa de rebelião, divisão, não. O bairro houve um êxodo rural. Há 30 anos atrás ela tinha 150 membros. Hoje tem uma igreja em Paranaguá, que deve ter 110, 120 membros, 50 membros eram de Assungui. Por que migraram? Década de 80, 90, o Palmito Jussara era liberado, então havia muita
o corte e a produção de conserva de palmitos. Com a proibição, houve ali um vácuo até que eles começassem a produzir a pupunha, então muita gente foi embora. Mas como é importante a gente estar lá. A gente sabe que a igreja da Sungui não vai crescer. Um irmãozinho até falou, a tendência é diminuir, né, pastor? A gente já está tudo velhinho. Eu falei, a tendência é diminuir. Mas o fato de estarmos lá apoiando, valorizando e dando, né, essa mensagem, estamos juntos, vocês não estão esquecidos. Isso tem sido bem significativo. Então, começamos o projeto em 2024, e qual era a ideia em 2024? Quando a gente conversou ali, pensando com a liderança da região do litoral, porque às vezes falta até conhecer um pouco mais de perto, o que eles falaram? Pessoal, ali em Guaraqueçaba, como eu falei para vocês, são duas áreas, tem as áreas das ilhas e a área da estrada. Então, dá para fazer 2 polos de estudo. Por que estudo? A gente precisa revitalizar as igrejas. Um dos grandes motivos do êxodo da igreja, do êxodo eclesiástico, é a falta de conhecimento. São igrejas sem pastores. Então, um ano ele está na Batista, no ano seguinte ele está na Assembleia de Deus, aí no outro ano ele está na Congregação e no outro na Adventista. E daí volta para Batista, daí para a Assembleia, porque é tudo igual. Então, falta conhecimento, então a gente entrou com estudos doutrinários, que é sistemática para a gente bater nessa identidade, e já que eles não têm pastores, vamos capacitar esse povo para conseguirem ter a EBD, então entrou a questão de hermenêutica, como é que você interpreta a Bíblia, e homilética, são eles que pregam, não é? E aí, como em 24, nós estávamos trabalhando de segunda a sexta em Curitiba, e somente no final de semana em Paranaguá, o objetivo era descer apenas a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, a gente ia para ministrar aulas em algum lugar. Só que lá é impressionante como a agenda eclesiástica deles funciona. Porque aniversário de igreja, como eu disse, todas as 10 vão. Aniversário da união masculina, todas as 10 igrejas vão. Aniversário da união feminina, todas as 10 igrejas vão. Quando a gente percebeu, nós estávamos descendo todo final de semana, a cada 15 dias, para ministrar o curso, e no meio do caminho, ou para pregar, ou para fazer a ceia, ou para ir no aniversário de alguma igreja, de alguma organização, de alguma festa, de algum evento que eles tinham. E por isso que, nesse sistema, a gente acabou indo, a cada 3 meses, a gente passava em uma igreja, ajudando mais diretamente, ou com EBD, ou pregação, ou com ceia. No caso da ceia, nesse primeiro ano, em 2024, era curioso que todas as igrejas que a gente ia, eles serviam ceia. Eu falava, mas que coisa, tanto que a gente tomava ceia assim, direto. Agora, por quê? Eles não tinham pastores, não tinha evangelista. Tinha igrejas que estavam há 2, 3 anos sem ceia. Então, o pastor chegou, eles queriam ceia, não é? Então, por isso que a gente percebeu essa importância de eles se sentirem parte do reino, né? E aqui é o nosso polo Ilha Rasa, ou seja, aquele polo na ilha para atender os alunos da ilha e da igreja de Itaqui. Embora fosse continente, era mais fácil ele andar meia hora de barco do que contratar um carro e andar 40 minutos de carro para ir no polo de Itagaçaba. Próximo. Aqui a ida para a ilha é de barco, não tem conversa. A gente vai pelo rio, não é? E aí o rio cai no mar para a gente chegar na ilha. Colocamos ali, eu adoro a paisagem, por isso que eu adoro a travessia. Você está andando, de repente tem os búfalos ali no rio, né? E aí os búfalos levantaram e se saíram porque eles não gostaram da gente passando por perto. Mas eu acho lindo a gente poder ter esse contato tão de perto com a natureza, né? E tudo funciona de barco. Então, aqui nós estamos levando nós ganhamos 2 quadros brancos, um ficou na igreja de Itagaçaba e o outro estava indo para a ilha. E nós doamos uma televisão, nós ganhamos uma do meu cunhado, então nós doamos a nossa televisão para o Ministério da Ilha, e aí a gente fez esse transporte aí no barco, né, e assim, o barco é daqui ali assim, então é pequenininho.
como é sogro, acho que pode, né? Se fosse o sogra, como está gravando, vai que, né, ela ouvisse. Uma vez meus sogros, né, os pais da Mariana foram para lá, a gente resolveu levá-los num passeio. Meu sogro é um nadador formidável, mas era a primeira vez dele num barquinho pequeno. E aí eu sentei no chão, por causa da onda, era mais estabilidade sentar no chão. Então eu sentei no chão, no vão do joelho dele. E aí, quando saímos do rio, que demos de cara assim com a baía, que você vê o mar se abrindo, o rio se abrindo assim na sua frente, eu ouvi atrás assim, é grande, né? É grande. Aí, claro, tem os cuidados, né? Quem não gosta muito dessa travessia tem essa questão. Eu acho fascinante porque a hora que você vê aquele mar, que você sai do rio e vê aquele mar grande, dá uma sensação daquele cuidado de Deus, assim, que eu acho absurdo. E às vezes você olha assim e você vê uns pontinhos vermelhos, tem uns pássaros lá, que é o nome da região, é o guará. Ele é vermelho, neon, assim. Você vê de muito longe, coisa mais linda. Então não tem como você não ficar assim fascinado com a travessia também. E cada viagem é uma viagem. De vez em quando eu posto lá no grupo dos pastores e eu lembro uma das vezes dizendo assim: até um dia feio ainda é bonito. E de fato estava chovendo, um frio danado, mas aquelas nuvens toda malhadinha assim, uma cena sensacional. Aqui o polo da estrada, né? Você tem o pessoal aqui na estrada, o quadro branco que a gente estava levando para a ilha, então ali é material de aula, né? Eu uso mais a mídia, por isso que a gente levou a TV, o material aí dos polos de estudo. Pode passar? Desafios. Este, como diz o ditado, foi o nosso batismo. Foi a primeira vez que a gente foi para ajudar uma igreja. Terminado o culto, o irmão Edinho, que era o nosso anfitrião, disse: pastor, você não se importa, né, em ir lá na casa do Uziel, que é aniversário dele? Eu falei: não, tranquilo, não, meia-noite, à noite ainda é uma criança e tal. Aí ele sussurrou, né, não, por que não dá para chegar em casa? Mas nem tchum, né, por que não dá para chegar em casa? Tinha chovido, mas uma chuvinha fraca, jamais eu imaginaria que aquela chuvinha teria enchido o rio. Por quê? O rio, quando ele passa lá em Tagaçaba, ele já veio de 3 baías diferentes. Então, não importa o que chove ali. Se chover nas 3 baías muito, acumula e vai tudo ali. E aí alagou assim, ó. Chegou o ponto que o Edinho falou: agora o carro fica e a gente vai andando. Ok. E aí, assim, se você olhar, a água para mim está rasinha, e é gostoso de ver o cuidado dos irmãos com a gente, porque a esposa do Edinho, que é hospedeira, estava grudada no meu braço. E por que estava grudada comigo? Que se você olhar, mais de idade. Não, ela estava preocupada comigo. A bichinha da cidade não vai saber andar. Me mostrando aonde era o mais raso para eu ir andando, tanto que eu estava no mais raso, mas aqui na foto ainda estava no raso, porque mesmo para mim, que sou alta, a água chegou bem no alto da perna mesmo. E aqui eu estava olhando e caminhando. Eu sou de cidade pequena, eu sou de sítio, então aquilo para mim é tranquilo. Eu já, inclusive, brinquei em enchente com um rio muito mais barrento que isso. Então, um rio cheio, para mim, tranquilo. E eu estava com o coração apreensivo pensando: é hoje que eu perco a minha companheira, né, a minha Idoneia? É hoje, ou ela se divorcia ou a gente tem que abandonar o ministério, porque imagina um troço desse. Aí eu estava mexendo no celular, pensei: vou tirar uma selfie. Quando olhei para trás, vocês não conseguem ver, mas a cara de alegria, usando um linguajar nosso, né? Parecia mais feliz do que pinto mexendo no lixo, né? Pintinho assim, quando acha um lixo, tá mais feliz do que não sei o quê. Então, ali foi a gota d'água para Deus dizer: fica tranquilo que ela está contigo e é para toda a obra. Pode passar. Aí a formatura do primeiro ano, formamos 32 alunos no primeiro ano, não é um grupo grande ali deles, e foi legal que eles tudo fazem com tanto carinho, eu acho muito legal. Eles combinaram as cores,
sabe, para a formatura, e tinha alguns que, inclusive, não tinham muito estudo, né? Hoje, lá, já tem até o ensino médio sem problema, mas a nossa faixa etária, a nossa geração ali, os 40, na época que eles eram crianças, só tinha até o primário, né? Depois chegou o ensino médio, mas bem depois, tanto que hoje até o EJA é forte lá, porque aí muitos estudam hoje para terminar. Então, tinham os que nem tinham certificado, né? Então, foi muito gostoso a formatura nesse sentido. Só uma pausa sobre o quanto os nossos irmãos lá são guerreiros. Essa irmã é a irmã Celinha. Hoje deve ter mais ou menos 40 anos de magistério. Mas ela começou dando aula para os pequenos numa ilha, e ela remava 2h30 a 3 horas a canoinha dela até chegar na ilha. E, às vezes, ela precisava pedir caixa de papelão nos mercadinhos, porque ela não tinha lousa. Então, ela usava caixa de papelão com carvão para ensinar os pimpolinhos. E detalhe, como não era concursada, ela não tinha direito a um salário mínimo, só tinha direito... 60%. 60%. Tinha um nome técnico lá, que não era salário, era como se fosse uma ajuda. Uma gratificação, uma coisa assim. Isso, gratificação. E aí 60%, como diz ela. E às vezes recebia o cheque, ia lá no banco e não tinha fundo. Né, os da década de 80 e quase 90 aqui sabem da situação feroz que foi o nosso Brasil. Mas eles não medem esforços para fazer o bem e para estender as mãos para os outros. Isso é sensacional. Aqui lá no texto inicial, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, coisas que não estavam no esquema. Aqui o que eu tinha falado que eu ia em sala de aula, aqui foi o primeiro, ainda que a primeira vez que eu fui em 24, a Célia, essa que ele estava comentando, é a diretora da escola, comentou assim comigo: Mari, sem Bíblia, tá? Então, tá bom. Então, só vou trabalhar relacionamento das crianças ainda sem Bíblia, mas foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula. Mas o ano virou e ano passado ela falou: nah, pode entrar com Bíblia e tal. Então, ali uma surpresa para mim e aqui uma surpresa para o pastor. Acho que ele não contava com tanta construção que ia fazer. É verdade. Toda igreja teve alguma construção desde que a gente chegou lá. E como eu gosto de estar envolvido em tudo quanto é coisa, lá estou eu ajudando. Naquele momento estávamos tirando o telhado. Lembra a igreja de Almeida que eu falei que passou por uma revitalização? O telhado era baixinho, eles ampliaram, aumentaram a altura do telhado e também mudaram a estrutura da igreja. Então, volta e meia eu estou envolvido em algum mutirão, ou de construção, ou de cozinha, porque eu também gosto, né, de dar umas mexidinhas na panela dos outros de vez em quando. Pode passar. Aí, ano passado, o segundo ano, aí nós mudamos um pouquinho o nosso sistema. Em vez de termos 2 polos de estudo, a gente mudou para dar o estudo em cada igreja. Porque aí o que nós observamos? Como tinha irmãos que queriam estudar, mas não podiam, porque o transporte lá é complicado. Para o pessoal das ilhas, barco todo mundo tem. Todos têm barco, então nesse sentido é tranquilo. Só que aí você depende de maré, de vento, tá? E entulhos. Em que sentido eu digo entulhos? Porque se eles precisam atravessar o rio, o pessoal, por exemplo, da ilha de Tromomô e da ilha de Medeiros, para chegarem em Almeida, eles vão ter que navegar um pouquinho pelas saídas dos rios para chegar. E se tiver chovido muito, pode ter um pouco de entulho nessas saídas de rio. E o vento é realmente muito perigoso, precisa cuidar com o vento. Então, nisso acabou atrapalhando um pouco para os outros virem para o estudo. E aí, como no ano anterior nós tivemos apenas 32 alunos, nós pensamos, precisamos falar sobre a identidade do batista, quem somos, como que a igreja funciona. Se a gente mantivesse a mesma estratégia, só atenderíamos os mesmos 32. Então pensamos, vamos nas igrejas de cada igreja, e aí sim, lá na igreja a gente oferece o curso de capacitação. Óbvio, a carga horária diminuiu,
mas a quantidade de pessoas atingidas com o estudo aumentou significativamente. Aí o detalhe da estrada que também dificulta o transporte, porque aí assim, embora você esteja na estrada, a imensa maioria não tem carro. E uma coisa é você andar, e não é assim, andar 200 metros, não, gente, eles moram às vezes a 2, 3 quilômetros da igreja, eles andam na boa. Agora, se andar 10, aí já complica. E é uma terra sem ônibus. O ônibus público é toda uma seção, então assim, tanto que na estrada foi onde a gente menos atingiu diferentes igrejas, porque eles dependiam ou de carona ou de alguém ir buscar, algo assim. Tá? E aí a gente também percebeu a importância do apoio da nossa presença na igreja. Então, isso também ajudou a querer ir para próprias igrejas para estar mais presentes com eles. E aí, além da igreja, né, do nosso, entre aspas, da nossa missão principal, que era a capacitação eclesiológica, nós também acabamos ajudando com as crianças, ou no culto infantil, lá em cima, a missionária Mariana está ministrando para as crianças enquanto eu estou pregando dentro do templo, ou... Ali embaixo é EBF. Fizemos uma EBF na igreja de Itagaçaba de Cima, um grupo grandinho de crianças ali, muito boa a EBF lá. Pode passar? Aí, continuando as missões, o pastor, não satisfeito nas reformas em Guaraqueçaba, eles se juntaram um grupo de irmãos ali de Guaraqueçaba e foram para Cananéia. Foram 110 quilômetros, eles queriam conhecer a igreja lá em Cananéia, mas queriam ir pelo mar. Alguns já conheciam, porque eles trabalham por ali, mas a maioria não. Então, fizemos ali uma viagem de mais ou menos 2 horas e meia nesta embarcação, é um pouco mais rápida, e chegamos a Cananéia, tivemos lá um intercâmbio com a igreja. Lá nós ajudamos a reformar um salão social, rebocamos e chapiscamos, pintamos a igreja, ajudamos com outros detalhes, que esta foi a ideia do pastor Célison. Quando o presidente dos homens falou: pastor, esse ano eu queria levar os homens para uma viagem, pode ser? Ele falou: pode, com uma condição, misture passeio, utilidade e adoração. Então, se garanta que vai ter algum momento de culto, algum momento em que os homens vão fazer algo produtivo para a igreja, deixando, né, uma marca, um presente para a igreja, e também de adoração. Então, assim surgiu o intercâmbio lá com São Paulo. Pode passar. Aqui outras atividades que a gente está fazendo. Ali em cima, a gente resgatou as mulheres batistas ali na igreja de Sunga e Serra Negra, que não estava tendo. Uma coisa que eu percebi, ali principalmente na região, você consegue ver se a igreja está forte, está bem, com a presença de 2 ministérios importantes. O Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres é real, funciona, a igreja mostra um sinal saudável. E o segundo, a escola bíblica. São 2 características importantes, né? Então, a gente resgatou em igrejas que não tinham o Ministério das Mulheres, e ali embaixo, a ida para a escola pública, na Ilha de Almeida, e aqui foi onde eu pude entrar com a Bíblia pela primeira vez, e em Páscoa. E aí foi para trabalhar a cruz de Cristo em peso ali, não é? Para as crianças. Próximo. Aqui nossa mudança para Tagaçaba. Em 24, nós ficamos desempregados aqui em Curitiba. Em 25. 25. Para não ficar subindo e descendo, o pastor ofereceu a casa pastoral de Tagaçaba. Então, nós fizemos a nossa mudança em julho, lá para a igreja de Tagaçaba. Próximo. Aí, aqui, o final do ano, olha a diferença de números, né? O primeiro ano, tivemos 32, que foi um número muito bom, mas no ano passado, 113 alunos se formaram ali. Esses aqui na frente são... nós dois, o evangelista e o pastor Célison, né, a equipe, e o pastor Cláudio é o diretor de missões. Por que não tiramos a foto dos alunos? Porque não caberia, né, 113 alunos lá na frente. Então, a gente foi tirando foto individual dos alunos, e aí, para representar o culto, a gente preferiu usar essa dos líderes, que cada um estava com certificado para entregar para os alunos.
Aí aqui, se você lembra do comissionamento, que a gente estava ajoelhados no chão, estávamos em 5. Então, está faltando um aqui. Ele, que era o evangelista Edinho, ele assumiu o pastoreio de uma das igrejas lá embaixo, a igreja de Potinga, que é a igreja que tem congregação. E aí ele avisou, não tenho mais como apoiar o projeto nessa parte aí de auxílio, de aconselhamento, e aí de evangelistas ficou só o Paulo Mendes. E aí a gente acabou já começando a entrar um pouquinho na área de aconselhamento, porque é uma das coisas que mais se anseia, né, quando se fala em pastoreio. Aí entramos 2026, o ano atual. E aí, mais uma baixa. O evangelista Paulo Mendes, ele precisou, por questões de saúde e dificuldades, né, na família, ele pediu licença, então foi exonerado da equipe. E aí, agora, nesse ano, somos nós dois e o pastor Célison. Então, e aí, mais uma mudança. O pastor Célison, em fevereiro, ele precisou da casa pastoral em Tagaçaba, e aí nos avisou. E aí eu pedi lá um prazo, então dia 10 de abril nós fizemos uma nova mudança e por isso hoje estamos morando atrás ali na casa pastoral da Igreja Batista em Açungui. Voltando a como às vezes a gente tem que ter paciência para esperar a resposta de Deus para orações, eu vou entregar o pastor, mas quando ele recebeu o chamado pastoral, não foi em um retiro como o pastor aqui, foi numa EBD. Só que ele era novinho. E qual foi o chamado que recebeu? A gente estava estudando Samuel e eu cheguei para a minha professora, eu devia ter mais ou menos 10 anos, e a minha professora com muita experiência, 14 anos, eu cheguei para ela e falei, Irine, eu quero ser igual Samuel, quero morar na igreja. Ela disse, não existe isso, Reginaldo, hoje é Novo Testamento, não tem mais morando na igreja. A única forma é ser pastor. Eu era um jacu. Eu ainda sou um jacu, mas na época eu era mais ainda. Aí eu pensei, lascou-se, como é que eu vou ser pastor? Não tem, esse negócio não é para mim não. Eu mal chegava a visita em casa, eu escondia atrás dos quartos e ficava olhando pela fresta. Se ela demorasse muito e eu cansava de ficar lá, então eu saía numa carreira só para o quintal para poder brincar sossegado lá fora. Tamanha ojeriza que eu tinha de pessoas. E na minha cabeça, como é que eu vou ser pastor? Aí eu deixei guardado, né, o meu sonho, e hoje eu sou pastor e moro na igreja. Isso que é curioso e é gostosinho. Pode passar. Estamos ainda fazendo o estudo em cada igreja, mas aí uma mudança que a gente fez esse ano também. A gente percebeu uma coisa nos 2 primeiros anos. Era uma grande novidade. Então, você tinha uma resposta mais pronta dos irmãos. Aí, como já vira rotina, aí já perdeu um pouco o pique. Então, o que a gente achou por bem fazer este ano? Então, em vez de a gente fazer num horário alternativo, porque era o que a gente fazia, no sábado à tarde, às vezes no sábado e no domingo à tarde, fazia esses cursos. A gente está fazendo o curso no culto à noite. Mas aí os irmãos ficam sabendo que o culto que vai ter o curso vai ser um pouquinho mais longo e quem está na direção já reduz a primeira parte para ficar ali dentro de um tempo, porque aí o curso entra no próprio culto. E com a nossa presença lá embaixo, né, já que estamos morando lá embaixo, agora a gente consegue estar mensalmente em cada igreja. Lembram que era trimestralmente, a cada 3 meses a gente ia na igreja. Não, agora a gente consegue ir uma vez por mês na igreja. Por um lado, pode parecer pouco ainda. Né? Claro, a gente gostaria de estar mais, mas como é aquela quantidade de igreja, que são 9, né, igrejas e uma congregação, ainda assim a gente consegue passar por todas em um único mês. E aí, graças a Deus, nós somos apoiados por missões estaduais, só que em 2024, o nosso projeto era quinzenal. Então, as ofertas que eles nos dão é proporcional a 2 vezes por mês. E aí, esse ano, sem emprego, nós fomos pedir aumento e o nosso diretor falou, Reginaldo, infelizmente não tem como, mas o que vocês podem fazer é reduzir. Em vez de estarem presentes em todas as igrejas todo domingo, todo culto, voltar a ideia original, atender as igrejas a cada 15 dias. Mas aí olhamos um para o outro e pensamos,
estamos desempregados, morando aqui embaixo, sem fazer nada, sabendo que a igreja está precisando, começamos a orar. E Deus é fantástico. Deus levantou cerca de 5 irmãos que mensalmente têm nos ajudado para a gente ter o combustível para ir até essas igrejas nos dias que não estavam previstos no planejamento, né, na nossa missão. Pode passar? Aqui algumas atividades que a gente tem feito também diferente, ajudamos a embasar, teve visita, essa foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha passado por isso. Fizemos a visita, eu fiz uma observação antes. O que o pessoal do litoral me surpreendeu muito é na acessibilidade, a mulher está na frente pregando. Eu até fui preparada para ter dificuldade nesse sentido, mas não, prontamente, sem problema algum, né? E uma experiência que eu não tinha tido aqui, tive lá, eu fiz a meditação para uma visita, para uma família que estava afastada da igreja. Terminei a meditação, fizemos oração, o rapaz veio procurar a gente, eu decidi voltar para os caminhos de Deus. Louvado seja Deus, não é? Que é a foto ali da visita. Que, curiosamente, há 2 anos e meio atrás, né, quando começamos, a Sandra, que é uma das secretárias de missões, chegou, olha, pastor, como que funciona, quantos evangelismos e tal. Eu falei, não, filha, pode parar. Nossa missão é diferente, nós somos professores, nós estamos lá para capacitar igrejas. Então, isso aqui foi um presente de Deus, porque no nosso dia a dia de capacitação da igreja, é muito raro você ter um visitante. E como que eu estou capacitando, vou ter tempo de conversar com o visitante. Então, foi um plus de Deus, e de vez em quando a gente consegue também, às vezes, somos chamados para tomar um café. E, na verdade, não é um convite com segundas intenções, não é só o café, é o desabafo que eles querem ter, e conversando a gente consegue aconselhar, abençoar, né, atingir o coração deles também. Então, isso tem sido bem gratificante. Para além, né, do nosso chamado oficial ou primário, Deus também tem nos auxiliado. Pode passar. Aqui a atividade de Páscoa esse ano. Esse ano eu estive na Páscoa mesmo, eu estive em 5 escolas, falando da Páscoa. Ali a cena que a gente estava montando era de Jesus e os discípulos fazendo a ceia. Aqui talvez dê para você ver melhor, que eu falei que eu entro com fanelógrafo, Bíblia em feltro, isso em escola pública, cantando Celebrai a Cristo, celebrai com as crianças, né? Uma coisa única que pode acontecer. E aqui estou eu, em cima da antiga salinha pastoral da igreja da PIB de Campo Mourão. O Covo foi convidado para estar lá, e lembra que eu falei que eu tenho um pezinho na construção civil, então de vez em quando eu fico antenado onde que o Covo está, se a minha agenda permite, eu olho para ela, olha, aqui só dá se você... Não, pode ir tranquilo que eu cubro aqui e tal. Então, lá fui eu para Campo Mourão, e ali nós estamos demolindo a laje, porque a igreja ampliou 5 metros, então todo esse espaço aqui virou salão de culto, e aí nós tivemos que demolir. A princípio, era só demolir a laje. Quando a gente subiu, a gente percebeu que o telhado estava escorado na laje, então tivemos que desmontar o telhado, destruir a laje, reconstruir o telhado, e pela graça de Deus, eles conseguiram. Eu voltei um dia antes, mas no dia seguinte eles entregaram o telhado prontinho para a igreja lá em Campo Mourão. Um detalhe sobre o Covo, são construtores voluntários do litoral, né? Aí são senhores de diferentes municípios, igreja do litoral, que se reúnem para ajudar nesse sentido. Pode passar? Embora seja do litoral, porque a grande maioria de lá, temos 1 ou 2 covistas aqui de Curitiba, tem um de Maringá, um de Apucarana, espalhados pelo nosso estado, que dependendo de onde eles se juntam ao grupo. Então, se você tem disponibilidade, não é nem assim, se você é pedreiro, porque dos covistas hoje, que são 40 ao todo, apenas 2 ou são pedreiros, um é mestre de obra, ou seja, foi pedreiro e depois evoluiu para ser mestre de obra, e o outro era pedreiro profissional. O restante, como a gente brinca, é tudo ajudante de orelha seca.
A gente começa lá só carregando o carrinho. De repente, aprende a sentar tijolo, aprende a fazer piso, aprende as coisas, e na próxima viagem ele já evolui. Em vez de ser apenas um ajudante de orelha seca, ele passa a ser o pedreiro que vai colocar lá a parede. Claro, toda viagem tem alguém expert para saber, né? Se vai fazer uma coluna, tem que ter o tipo de ferro adequado, a profundidade adequada. Então, toda viagem tem alguém perito nesse quesito. Mas os outros viajantes, os outros componentes, são todas pessoas voluntárias, que simplesmente se põem a ajudar a outra pessoa. É interessante a gente ver o agir de Deus e como Ele vai encaminhando as coisas. O pastor gosta de construção, então tem bastante coisa para ele nesse aspecto, e também de cozinha. Eu sou professora também, além de teóloga, por isso consegui o espaço na escola, né? Ficou fácil ali de abrirem, e você vê como Deus vai preparando todas as coisas. Aqui, essa foto nós tiramos há pouco tempo, então está aí a prova, a estrada realmente está melhor hoje em dia, vocês não precisam recear, enfrentar, e esse aqui é só um dos pôres do sol que você vê nessa região aí tão bonita de Guaraqueçaba. Esse, na verdade, é um nascer do sol. Nós estávamos indo para um café da manhã. Não, é para trás. Não, a plaquinha ali está Agaçaba, tá certo. Uhum. É que tem uma outra que é placa oposto. que é o oposto. Uhum. Eu acho que essa é quando eu fui te buscar lá para Paranaguá, alguma coisa assim. E aí a gente colocou ali que agradecemos vocês pelo auxílio, né? A igreja já tem contribuído, e são duas coisas que são muito importantes para a gente. Uma é o auxílio financeiro, lógico, não é? A gente roda toda essa quilometragem, então precisa de todo esse auxílio, manutenção de carro e tudo mais. E, na verdade, a gente precisa até de uma coisinha que lá o pessoal ajuda muito, mas, digamos assim, o nosso sustento, na verdade, não é? E aí, por isso, agradecemos pela oferta. E a segunda coisa é com as orações. Como é gostoso, e às vezes você está naquele desafio, e mesmo quando o desafio é terrível, você dá aquela respirada e pensa assim, não, tem o grupo orando por mim, eu sei que tem a igreja orando por mim, e como isso faz diferença, como isso acalma e a gente consegue aí lidar com as diferentes situações e com o desafio do dia a dia lá do campo missionário. Sim. O irmão que deu a abertura do culto falou da importância do abraço. Há uns meses atrás, eu estava naquele dia assim, né? Por dentro só Deus sabia. A gente às vezes tenta mascarar, né? E uma irmã percebeu. No final do culto ela veio e disse: pastor, eu estive orando pelo irmão e senti de Deus de te dar um abraço. Como foi revitalizante o abraço daquela irmã. Então, como é bom a gente se sentir amado e, acima de tudo, sabendo que podemos contar uns com os outros. Talvez você não possa ir, mas às vezes você pode estender a mão para um projeto aqui mesmo da igreja, algum desafio aqui mesmo do bairro, né, a questão do pluripovos. Cara, isso é fantástico, perdão pelo cara, né? Me empolguei e acabei. Mas, gente, isso é sensacional. Atender, ajudar alguém que, né, não fala a nossa língua, não tem os nossos costumes, isso realmente é demonstrar que verdadeiramente amamos uns aos outros. E esta é a verdadeira marca do discípulo de Cristo. Ele não disse: me conhecereis se tiveres um templo bem bonito. Não, se amardes uns aos outros. Não sei se ainda tem tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que pode ser. Então, tem alguma pergunta específica que gostariam de fazer? Aí, dependendo da pergunta, o pessoal vai editar, né? Aí a gente... Então, obrigado. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Graças a Deus por isso. Acho que a gente precisava ouvir isso.
A gente contribui com um projeto e a gente precisa saber sobre o que ele é, o que ele trata. O Pluripovo está acontecendo aqui. A gente vê ele acontecendo, né? Mas esse nós não conhecíamos. A nossa liderança, o conselho da igreja, conversou com o pastor Cláudio, o pastor Rodrigues, né? Tivemos um tempo intenso ali falando sobre isso para entender, mas a gente queria partilhar isso, a gente queria que a igreja soubesse, mas agora mais do que soubesse, que a igreja se envolvesse nisso, não é? São grandes desafios, eu tenho a certeza de que eles estão com as portas abertas para nos receber lá, né? Para colocar a gente no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E a gente poder conhecer isso e viver essa experiência, não é? E aí, talvez você não teve alguma pergunta aqui, mas no final desse culto, o pastor Reginaldo e a Mariana vão estar aqui e podem conversar com vocês, aqueles que quiserem se aproximar. Mas antes, eu queria que nós ficássemos em pé, queria convidar a equipe de louvor à frente, para a gente cantar, o pessoal já se organizando aqui. Irmãos, eu queria que nós orássemos por esse casal, para que Deus os abençoasse. Eles têm muitos desafios, não é? Eles têm grandes desafios. Então, a gente tem um tempo de oração por esses irmãos, que a gente possa clamar ao Senhor pela vida deles. Eu acho que isso é tão importante agora. Eles disseram que as nossas orações sustentam. Então, eu gostaria que a gente fizesse isso agora, orasse por eles. Queria que vocês chegassem um pouco mais perto aqui. Eu vou convidar o pastor José Aparecido. Vem aqui, pastor, por favor, orar por eles. Pedir a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos. Que Deus possa enriquecer cada vez mais o trabalho de vocês. Não é que extraordinário ver de 30, são mais de 100, de 32 virar 113 pessoas que estão crescendo no conhecimento da palavra de Deus para ensinar outros, não é? Isso é maravilhoso. Hoje na classe nós falávamos sobre isso, né? De que como Deus nos orienta a transmitir a mensagem de um para o outro, não é? Paulo ensina para Timóteo, Timóteo ensina para os líderes ensinam para os demais, não é assim? E assim o evangelho vai se expandindo, vai se espalhando, que o reino de Deus seja abençoado, que o Senhor possa guiar a vida desses irmãos. Será que vocês poderiam se ajoelhar para a gente poder orar por vocês? O pastor José Aparecido vai orar. Se você quiser estender as suas mãos aqui para abençoar esse casal de missionários que tem dedicado a sua vida à obra do Senhor, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, a tua igreja, ó Deus, foi edificada nesta noite, Jesus, através do conhecimento, ó Deus, que esses irmãos nos trouxeram. Senhor amado, às vezes, Senhor, estamos perdidos nos nossos problemas, achando, ó Deus, que eles são tão grandes, quando na verdade, ó Deus, tem tanto para se fazer, ó Deus, tanto para orar, tanto para contribuir, tanto para nos envolver. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua mão forte e poderosa, ó Deus, seja sobre os teus servos. Que eles, ó Deus, sejam grandes, ó Deus, grandes no trabalho, na tua presença, para a honra e glória do teu nome, Deus querido. Que, ó Pai maravilhoso, eles possam ser fortalecidos, que eles possam, meu Deus, sentir a tua mão, a tua presença, meu Deus, ao abrir a geladeira, ao acessar o aplicativo do banco, meu Deus querido, sabendo, ó Deus, que as suas necessidades estão sendo supridas, e que, ó Deus, o teu povo aqui, meu Deus, a tua igreja aqui, Senhor Jesus, possa ser usada, meu Deus, de alguma maneira, que eu possa ser usado de alguma maneira, que o teu povo, ó Deus querido, possa ser usado de alguma maneira, para, ó Deus amado, dar o sustento, Senhor Jesus, para esses teus servos, que, ó Deus, eles sejam fortalecidos, sejam, ó Deus, alegrados, sejam, ó Deus, cheios da tua paz, ó Deus Todo-Poderoso. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem anjos, ó Deus, lá naquele lugar, o Senhor tem pessoas maravilhosas lá naquele lugar, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão olhando, que estão, ó Deus, auxiliando, ó Deus amado, fazendo ali a tua obra, ó Deus querido, e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus por isso. Pai, os abençoe, é a nossa oração, Pai, os fortaleça, ó Deus, é a nossa oração, que eles sejam cheios da tua presença, que eles se sintam alegres, ó Deus, por serem embaixadores do teu reino, lá naquele lugar, Pai querido. Ó Deus maravilhoso, obrigado por suas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Jesus, pelas suas vidas e pela dedicação desses irmãos. Obrigado, pastor Reginaldo. Obrigado, Mariana, pela vida de vocês, pelo ministério de vocês. Vamos adorar o nosso Deus, vamos celebrar a Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança.